Olá, oitavo ano! Muito boa tarde! Sejam bem-vindos à nossa aula de produção textual de hoje. Gente, antes de nós entrarmos realmente na aula de hoje, eu gostaria de fazer uma observação para vocês em relação ao nosso capítulo 4. Na página 166, nós temos uma produção textual, uma proposta de produção. Ela tem um texto de apoio que fala sobre os Doutores da Alegria, que é um grupo de pessoas que visitam os hospitais para poder levar a alegria para as crianças que ficam hospitalizadas. E aí a proposta, que está na página 168, era de que nós nos reuníssemos, nos dividíssemos em equipes e cada equipe fizesse uma ação social. Uma forma de fazer, nós deveríamos procurar uma ação social que pudesse fazer diferença na vida de uma pessoa, que pudesse trazer melhorias para uma pessoa, alguma coisa que estivesse dentro da nossa comunidade. O problema é que na atual conjuntura em que estamos, não há possibilidade de nós nos dividirmos em equipes para poder realizar esse trabalho, essa ação social. Então, futuramente, assim que Deus nos permitir, nós faremos essa atividade. No momento, nós iremos deixá-la, tá? Nós iremos passar por ela, mas espero que em um futuro não muito distante a gente possa voltar para ela e realizar ela da forma como ela merece ser realizada, porque é uma atividade muito bonita. Tanto está aliada com o nosso conteúdo, como está aliado com a nossa comunidade, com as pessoas que estão à nossa volta e que precisam da gente, tá bom? Então, só essa observação para vocês não acharem que eu esqueci da proposta, ou então que eu passei por cima dela e não indiquei para vocês. Dessa forma, gente, nós iremos para o nosso livro de leitura de gêneros, leitura e análise, para nós podermos fazer a leitura e a interpretação textual dos dois relatos de experiência que fazem parte do capítulo 4. Então, na aula de hoje, especificamente, eu irei fazer a leitura para vocês do texto Favela, escrito por Sandra Martim Carvalho, que é um relato de experiência dela, e irei também fazer a resolução da atividade. Então, página 42 e 43 é o tema da nossa aula de hoje. E em casa, vocês irão fazer a leitura e a resolução da atividade do texto 2, A Mulher através da Arte. Ok, gente? Então, página 42. Gente, esse texto, esse relato de experiência, vai tratar sobre uma professora, a Sandra, e ela vai falar um pouquinho sobre uma experiência que ela teve dentro da área pedagógica, obviamente, que é a área de trabalho dela, e como que essa experiência impactou ela de alguma forma. Então, peço que vocês abram o livro de Gêneros, Leitura e Análise na página 42 para acompanhar comigo a leitura desse relato de experiência. Favela. Em fevereiro de 2009, participei de uma reunião pedagógica na Escola Municipal Dom Veremundo Touti, situada dentro da favela de Paraisópolis. E durante a mesma, ocorreu um manifesto dentro da comunidade que foi notícia em toda São Paulo, obrigando a intervenção da polícia por muito tempo nas entradas da favela. Ao ver as reportagens e conversar com os alunos, senti a necessidade de desenvolver esse tema tão polêmico, principalmente com relação ao termo favela, palavra que não era bem aceita pelos alunos, que só usavam o termo comunidade e não aceitavam a sua realidade e vivência histórica. Resolvi desenvolver a ação pedagógica com os meus alunos da manhã de Fundamental 2, principalmente com o 9º ano, devido à grande mudança social e psicológica ocorrida nessa fase. Assistimos a uma apresentação no Conservatório de Música de Paraisópolis com o maestro José Carlos Martins, o que nos emocionou muito devido ao seu grande esforço, mesmo com a doença que atrofia suas mãos,
em apresentar várias músicas, inclusive tocando e chorando, por causa da dor do movimento excessivo. Provou que somos capazes de mudar nossa vida e não ficarmos apenas lamentando nossa realidade difícil e triste. Isso tudo provocou em mim reflexões pedagógicas, a partir de observações de que atualmente, no Ensino Fundamental 2, não conseguimos provocar uma reflexão realmente significativa sobre as relações entre o homem e sua realidade, nem fazer com que o aluno consiga realmente entender uma ideia e saber se expressar em artes, buscando uma maior realização pessoal. A experiência durou o ano de 2009. Envolvia a escola toda, principalmente o 9º ano E. A proposta visou ajudar o educando a perceber melhor o que está ao seu redor, utilizando-se da linguagem visual como meio de comunicação e expressão, valorizando o meio em que vive, observando melhor o seu cotidiano e sensibilizando esse entendimento através de novas experiências e vivências. Creio que atingi meu objetivo, pois levei o educando a criar novas possibilidades, transformar o seu conhecimento em um objeto artístico, por vivenciar novas emoções e reflexões, relacionando 3 áreas distintas: artes, história e português, que foram trabalhadas de forma muito proveitosa através da interdisciplinaridade. O meu trabalho pedagógico foi intenso e estimulante. Busquei trazer aos educandos atividades diversificadas e interessantes o ano todo. Cresci muito profissionalmente e, enfim, terminei um ano escolar com o sentimento de ter realmente colaborado com a formação pessoal e social desses jovens maravilhosos que passaram na minha vida. Avaliei a criatividade, a participação ativa em todas as atividades propostas, interesse, estética e conteúdo nas atividades apresentadas, os cartazes e objetos. Além disso, avaliei a capacidade dos alunos de dar forma visual às ideias, à inovação e à reflexão, através dos cadernos, cartazes, objetos e participação efetiva em todo o processo. Então vejamos, nós temos aqui o relato de uma professora, né? De uma pessoa que está ali realmente na vivência educacional, que está dedicando a sua vida para isso, para o ensino. E ela está relatando um aspecto que eu quero chamar a atenção de vocês, que é bastante relevante, principalmente para nós que vivemos nessa sociedade tão desigual, né? Tão desestruturada, infelizmente. No 2º parágrafo do texto, ela fala que sentiu a necessidade de falar sobre favela porque as pessoas daquele lugar, e no caso os alunos do Fundamental Maior, não aceitavam serem taxados como favelados, não aceitavam que o local onde eles viviam era uma favela, por conta de toda a carga histórica que esse nome carrega, né? As favelas, gente, nada mais são do que um grande amontoado de pessoas, infelizmente, né, a realidade. Pessoas que não tinham condições de morar nos bairros mais nobres de uma cidade e que eram sendo expulsas e precisavam viver em locais onde fosse, no caso, fosse suficiente a renda que elas tinham para poder viver. E não tinha como comprar casa em outros lugares. Então eles começaram a se apropriar de morros, inclusive algumas favelas as casas são construídas através de uma espécie de assentamento, ou seja, eles chegaram e tomaram conta daquele lugar porque não tinham outro local para construir as suas casas. E aí, com o passar do tempo, por conta dessa forma de inclusão, né, das pessoas nesses locais, o termo favela realmente começou a passar essa imagem pejorativa, essa imagem negativa de que a pessoa que está ali não tem condições, que a pessoa que está ali não tem cultura, não tem educação. Então, realmente, favela em si é um termo muito pejorativo. Tão tal que
os habitantes, as pessoas que residem ali, não gostam de chamar o local por favela, chamam de comunidade. Exatamente por isso, acreditam que o termo comunidade faz mais jus à organização social deles do que favela. Porque favela é um tom pejorativo e negativo, enquanto que comunidade vai fazer, ou no caso vai transmitir, uma ideia de agrupamento de pessoas, né? De pessoas que vivem em um mesmo ambiente, que partilham daquele ambiente, que promovem ações para poder melhorar aquele ambiente, entenderam? Então, esse é um ponto interessante que eu gostaria que vocês tivessem bastante atenção. Vamos então para a página 43, para a gente resolver as questões de interpretação desse relato de experiência. Então, primeira questão: qual foi o ponto de partida que levou a autora a desenvolver a ação pedagógica por ela relatada? A constatação de que o manifesto ocorrido na favela provocou uma série de mudanças sociais e psicológicas entre os alunos. Quando ela estava, no momento que ela estava lá na reunião pedagógica, né, da escola, que ela presenciou essa manifestação, ela percebeu que as pessoas da favela, né, todos os moradores daquela comunidade, realmente estavam passando por um momento de transição, estavam passando por uma série de mudanças e que essas mudanças sociais trariam reflexos até psicológicos para aquelas pessoas, né? Então foi esse o motivo que levou ela a começar. Segunda questão: identifique no texto palavras que foram resumidas pela autora usando o hiperônimo área. Essa área, gente, que ele está fazendo referência aqui, são as áreas de conhecimento. Nós temos português, né, matemática, história, geografia, diversas áreas. Então, eu peço que vocês observem 5, 6, 7, no 7º parágrafo do texto, que ele diz o seguinte: creio que atingi meu objetivo, pois levei o educando a criar novas possibilidades, transformar o seu conhecimento em um objeto artístico, relacionando 3 áreas distintas. Aí ela traz quais são as áreas: artes, história e português. Então essa é a resposta da segunda questão: artes, história e português. Terceira questão: qual o impacto do projeto empreendido pela autora em sua própria vida profissional? Ela cresceu muito profissionalmente e terminou o ano letivo com a sensação de ter colaborado para a formação pessoal e social dos alunos. Às vezes a gente não percebe isso, né? Na vivência, na prática, no dia a dia, mas o fato de ser professor faz com que nós, que estamos aqui nessa posição, né, de ensinar, sejamos também transformados por aquilo que ensinamos, né? Eu não posso ensinar para vocês serem boas pessoas, serem justos, serem honestos, e eu mesma não tentar praticar essas ações. Então, à medida que eu ensino para vocês, eu também preciso me esforçar para cumprir, né? Para agir de acordo com os conhecimentos que eu estou transmitindo, de acordo com aquilo que eu estou ensinando para vocês. Quarta questão: que fato provou aos alunos que, em vez de ficar lamentando as situações adversas, podemos superá-las? Ela citou a apresentação, né? A apresentação do maestro José Carlos Martins, que, embora sofra de uma atrofia nas mãos, apresentava seu trabalho, mesmo que o movimento excessivo das mãos lhe provocasse dor e o fizesse muitas vezes chorar durante a apresentação, né? Isso é muito impactante, na verdade, né? Você presenciar uma pessoa que está ali praticando uma ação que você sabe que é prazerosa, né? Porque o maestro, ele realmente deve amar essa área, né? A música, a arte como um todo. E ele se colocar nessa posição de realizar essa ação, mesmo tendo esse ponto negativo, é realmente admirável, né?
Quinta questão. Na sua opinião, por que a palavra comunidade era preferível pelos alunos em relação à palavra favela? Eu chamei a atenção de vocês desse tópico lá no segundo parágrafo do texto, e aí eu vou repetir aqui para que vocês possam formular suas próprias respostas, porque essa é uma resposta de cunho pessoal. Porém, gente, a denominação favela, como eu expliquei anteriormente, ela carrega um cunho muito negativo. É uma expressão que trata exatamente de pessoas marginalizadas, pessoas que muitas vezes não têm escolaridade suficiente para ter bons trabalhos, pessoas que moram em casas que não têm uma estrutura básica correta, né? Às vezes casas feitas com materiais de papelão, de zinco, de pedaços de madeira. Então, realmente, favela, como a gente conhece e como fica no imaginário das pessoas, é essa imagem que você tem, um amontoado de casas, né, diversas casinhas, umas empilhadas nas outras, na parte inferior dos morros, e é essa impressão que a gente tem, né, de muita pobreza, de muita miséria. Então, quando você fala favela, todas as pessoas já têm uma imagem preconcebida do que seja favela. E na maioria das vezes tem esse cunho negativo. Enquanto que comunidade passa uma ideia para a gente de agrupamento, de pessoas que estão ali convivendo de forma pacífica, que se ajudam mutuamente, que contribuem para o crescimento social daquele lugar. Então, para eles, comunidade é mais atrativo, né? Chamar o local onde eles vivem de comunidade traz uma certa dignidade que eles não encontram no termo favela, que para eles é de um cunho muito pejorativo. Certo, gente? Então aqui nós encerramos a nossa aula de hoje. A atividade para casa é o texto 2, da página 44. É um relato de experiência, a mulher através da arte, e as questões de interpretação estão na página 47. Tá bom? Bons estudos e até a nossa próxima aula.